Mas assim, eu gostaria de falar um pouquinho da minha fala livre aqui sobre algumas questões das falas que a gente teve aqui sobre a questão do aborto, né? Eu não poderia de pontuar que era uma criança de 11 anos, a menina, e um menino de 13 anos. E para as pessoas entenderem é o seguinte: a menininha de 11 anos era filha da mãe, né? E o menininho de 13 anos era filho do pai. E aí o que acontece? Essa moça casou com esse cara, foram morar juntos e cada um levou o seu filho, né? Essas duas crianças, que não são irmãos, mas que conviviam junto na mesma casa, né? Tiveram essa relação e daí teve essa gravidez. Assim, dentro de casa. Foi dentro da casa, dos pais, que isso aconteceu, né? E como dizer que isso foi um estupro? Como que foi um estupro? Mas assim, vereador, mas a lei diz que criança menor de 14 anos não existe consensual, sempre será constatado estupro. Sim, mas se o menino de 13 anos então estuprou, então a irmãzinha, vamos dizer assim, né, de 11 anos, aí a irmãzinha de 11 anos também estuprou o irmãozinho de 13, porque ele também é menor de 14 anos. E como que a loucura dessa tentativa de querer impor a este caso o estupro? Não é um caso de estupro, infelizmente não é. É um caso de responsabilidade dos pais, né? De uma ideologia que leva essa questão da sexualização para as crianças, como eu já bem disse aqui, que é uma pauta trazida pelos movimentos de esquerda, que é para destruir a família, que tem um objetivo. Quem estuda o movimento comunista desde 1850 até hoje, entende a mudança do processo do movimento comunista para levar à destruição da família, só porque eles querem destruir o capitalismo. Destrói a sociedade, destrói a família em nome da destruição do capitalismo, contra a opressão. Vereador Bonerges. E aí esse caso aconteceu. Como a gente vai chamar de estupro isso aí? Não tem como chamar de estupro. Pode chamar de responsabilidade. E o pior, vereador Bonerges, é que essa criança que foi abortada aos 7 meses de idade foi escolhido pela avó e pelo avô. Porque o estuprador, se fosse, vereador Gessé, um estranho que você não conhece, que estuprasse a filha, e a filha ia decidir pelo aborto, porque você não quer aquela criança fruto daquele aborto de um cara horrível que você não conhece, é uma coisa. Mas não, vereador Bonerges, é o filho do marido dela, o pai, é neto dela, filho dela, é a avó assassinando o próprio neto. Esse é o nome correto desse caso. E se a criança tinha 7 meses e matou-se a criança dentro da barriga da mãe de forma cruel, para depois abrir a barriga da criança numa cesárea, retirar a criança morta, por que, vereador Dentinho falando assassinato? E é isso mesmo, vereador Serginho. Por que não tirar a criança viva? É isso que a gente não consegue entender. Nós tivemos aí recente o caso de uma atriz que foi estuprada, e essa atriz foi lá e resolveu fazer o quê? Doar a criança. Nasceu e deu para doação. Por que não fazer o mesmo? Mas o pior é que você está doando o seu próprio neto, neto legítimo, tanto do pai quanto da mãe. Não era de um estranho. Mas se não quisesse doar, para que sacrificar a criança no ventre materno? Isso só tem uma única palavra: isso é satanismo. Essa doutrinação em cima da ideologia de esquerda traz exatamente isso, que Karl Marx já falava, que ele era anti-Deus, né? Isso aí já vem lá de trás, né? Então, essa é a minha fala aqui nesse caso. E foi falado que uma criança de 11 anos não pode ser mãe. Ser mãe é carregar o seu filho dentro do ventre. Isso é ser mãe. Infelizmente, essa criança chegou nessa condição de ser mãe aos 11 anos de idade por irresponsabilidade, principalmente dos pais. Mas ela não deixa de ser mãe por causa disso. Infelizmente. É triste a história, mas é a realidade. E por isso fica o nosso repúdio a esse caso e quem tenta chamar isso de estupro.